Olá, bom dia, queridos, tudo bem? Quero compartilhar com vocês hoje o que seria o sentido real da Páscoa, né? Desde sua representação no original da palavra até também o seu simbolismo nos dias atuais, o que para nós é a Páscoa nos dias atuais. E eu quero começar então pelo sentido original da palavra, né? Da Páscoa, que do original quer dizer pesar. Se a gente pegar o sentido original de pesar, quer dizer passar por cima. Isso faz uma alusão àquela passagem onde diz que quando foi lançado a última praga sobre o Egito, os povo judeu, eles tinham que matar um cordeiro, pegar o teu sangue e colocar nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, ele não matasse os primogênitos daquela família, né? Por isso o sentido de passar por cima, isso é o sentido de pesar, e o povo judeu celebram até hoje essa festa. O fato é, quando a gente começa a analisar essa história que está em Êxodo 12, a gente pode acompanhar juntos, lá depois você pode, ou até na sua casa você lê, você vai ver a história certinho acontecendo. Tem algumas coisas muito lindas que acontecem ali, porque a Bíblia diz que tudo aponta para o Senhor, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E existe uma convergência bíblica que tudo vai apontar para o Senhor Jesus Cristo. E o Cordeiro não é diferente. Aonde eles ali começavam para preparar a ceia de celebração da Páscoa, ali, onde era morto, sacrificado, né, imolado este cordeiro, existia um momento de preparação. Primeiro, havia uma separação deste cordeiro, que, diga-se por sinal, tinha que ser até 1 ano de idade. Por que até 1 ano de idade? Porque um cordeiro, queridos, após 1 ano de idade, ele já começa a produzir testosterona, né? Ou seja, ele começa a se tornar um carneiro e ele pode começar a se defender. Até 1 ano de idade, esse cordeiro, ele é muito dócil, ele é muito inocente, ele não pode se defender. Tanto que se você entrar num cercado, por exemplo, de um carneiro, né, já com mais de 1 ano de idade, pela sua produção de testosterona, ele vai ter consigo logo uma iniciativa de defesa, ele vai te atacar. Enquanto que um cordeiro de 1 ano não, ele é inocente. E a gente começa a ver a representação dessa inocência deste cordeiro que ali está sendo dito, com a representação de Jesus Cristo, aquele que era um cordeiro santo, inocente, como uma ovelha muda que foi ao matadouro. Este cordeiro, ele tinha que ser perfeito, ele não poderia ter machucado nenhum, nada quebrado, faltando orelhinha, nada. Ele tinha que ser perfeito para ser sacrificado. Jesus também foi perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Ele foi o cordeiro, aquele que João Batista diz: eis aí o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E logo na sequência, em Êxodo 12, vai dizer que ali Deus inaugurou um novo calendário com aquele povo. Disse assim: olha, este ano é o ano mais importante, e este mês vai ser considerado o primeiro mês, o mês de Nissan. E ali ao 10º dia, ele diz: vocês vão separar um cordeiro. E ao 14º dia, vocês vão imolar, sacrificar esse cordeirinho. E quando a gente começa a analisar a história de Jesus, é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que no 10º dia do mês de Abib, Jesus entra em Jerusalém, montado em seu burrinho, de uma maneira a todos ovacionarem ele, né? E ele entrou em Jerusalém. Queridos, e assim como aquele cordeiro que ao 4º dia foi amolado, do 10º dia que Jesus entrou em Jerusalém, ao 14º dia, ele foi sacrificado. Foi imolado pelos meus e pelos seus pecados. Queridos, e não tem nada por casualidade. É tudo preparado com perfeição pelo próprio Senhor. Quando a gente começa então a ver e analisar a história, a gente vai ver que o próprio Pôncio Pilatos vai virar e dizer para o povo, quando tinha que soltar Barrabás ou Jesus: vocês sabem que no dia de Páscoa, na época da Páscoa, nós soltamos uma pessoa. Vocês querem que nós soltamos o rei dos judeus? Aí todos: não, esse homem não, queremos Barrabás. Ou seja, não foi por acaso, era também na Páscoa, onde o cordeiro deveria ser apresentado, imolado pelas famílias. Assim também Jesus foi ali imolado, crucificado, perfeito e santo. E ali também diz que cada família deveria tomar para si um cordeiro. Ou seja, Deus também tem um projeto e um propósito para nossos familiares, para minha e para a sua família. Ele morreu não só para a salvação da sua
vida, mas também da sua casa e também da sua família. Ele era perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Ele levou sobre ele os meus e os seus pecados. E isso nos traz o sentido real da Páscoa, que é a restauração, a realiança, a oportunidade de um recomeço, de restauração em Deus. Algo que apontava para Jesus, que não só morreu, mas que hoje nós comemoramos que ele ressuscitou. Esse Jesus, esse Cordeiro Santo, ressuscitou. Existia também uma promessa, que Jesus não poderia ter nenhuma de suas partes quebradas, nenhum de seus ossos, Em Salmos 34:20, se não me engano, ele vai falar que não poderia um justo sequer ter nada de seu corpo, dos seus ossos quebrados. E aí a gente vai ver ali, quando está dando as diretrizes para sacrificar esse animal, lá diz que não poderia ser quebrado nenhum dos ossos sequer deste cordeiro, nem antes e nem depois. E olha só o que aconteceu com Jesus, o nosso Cordeiro Santo, o nosso Cordeiro perfeito que veio para tirar o pecado do mundo. Este é o sentido da Páscoa. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31 e 37, diz assim: Era o dia da preparação. Os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los da cruz. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando viram Jesus, viram que ele já estava morto, portanto, não quebraram as suas pernas. Aleluia. Queridos, as pernas de Jesus não foram quebradas, porque assim como aquele cordeirinho não poderia ter seus ossos quebrados, aí veio aquele, diante do simbolismo, veio a realidade. Aquilo para o qual o Antigo Testamento apontava, veio a verdade, veio a realidade, aquilo que é presente, aquilo que está consumado. O próprio Jesus vindo e se entregando na cruz com um propósito. E eu e você podemos nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, no momento que você estiver vendo esse vídeo, requerer para nós o sangue que um dia aquele povo lá atrás requereu. Não bastava somente o cordeiro ter sido morto para que eles fossem livres de morrerem, para que o anjo da morte passasse sobre eles e não os matasse. Era necessário que eles se apropriassem daquele sangue e passassem nos umbrais de suas casas. Assim é para mim e para você nos dias atuais, queridos. Não basta Jesus ter morrido naquela cruz. Nós temos que nos apropriar do sangue de Jesus, aquele que João Batista disse que tira o pecado do mundo, para que eu e você tenhamos um acesso a uma nova vida, uma vida em Deus, uma vida preparada pelo Pai, naquilo que Ele tem para nós. A salvação só existe nele. Nós precisamos de requerer para nós o sangue de Jesus um dia vertido na cruz. Porque uma vez que eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador, tenho vários benefícios como consequência de um amor daquele que nos amou primeiro e se entregou numa cruz. E um desses benefícios eu quero compartilhar com vocês. Assim como o povo judeu recebeu a libertação das garras de Faraó, assim eu e você temos acesso a ser libertos das garras do inimigo, de Satanás, as garras do pecado. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos tira do império das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. E junto com os benefícios da Páscoa, da morte, mas também principalmente da ressurreição de Jesus, Ele nos traz uma oportunidade, que é a oportunidade do recomeço. Esse é um dos benefícios para nós neste dia, a oportunidade de recomeço. O nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Ele não desiste de você. Você também não pode desistir. Que este dia você tenha essa oportunidade de reflexão naquilo que Jesus fez para te dar uma nova vida em Cristo. Não existe nada que te impeça de conhecer o amor de Deus e de viver o que Ele tem preparado para você, para a tua família e para a tua casa. Não existe história, não existe problema que Deus não possa solucionar. Não existe história que Deus não possa mudar. Não existe dificuldade que Deus não possa transformar e trazer para você o sentido real da Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo, para uma nova vida daqueles que creem
em Cristo Jesus. Receba de Deus o recomeço e receba de Deus a oportunidade de, nesse dia, fazer algo especial para Ele, entregando o seu coração nas mãos dEle, para que Ele possa cuidar de você, da sua casa e também da sua família. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.